Muito boa noite a todos. Começa aqui mais um Saludes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, e trazer as técnicas de ponta para a medicina integrativa, todas as terapias integrativas que visam melhor qualidade de vida, saúde e também tratamento de diversas patologias, praticamente todas. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. José Roberto Cater, que é médico, ginecologista, obstetra, médico antroposófico, com especialização em medicina chinesa, inclusive, nutrólogo, né? Foi presidente da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, enfim, uma grande autoridade, um grande amigo, um grande estudioso e umas entrevistas mais interessantes do nosso programa Saúde. Muito boa noite, doutor Cater. Seja muito bem-vindo ao Saúde. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Baldan. Boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer imenso estar aqui de novo, tentando esclarecer o povo e promovendo saúde, que é uma coisa maravilhosa que nós fazemos aqui, você, eu e todos os outros que participam do seu programa. Vamos lá. É um prazer receber, doutor Cater. O senhor tem uma formação de medicina clássica, né? Estudou medicina clássica, fez parto, trabalhou com medicina normal. Quando é que começou a despertar para a física quântica, a biorressonância, a ortobiomolecular? Como é que isso entrou na sua vida profissional, doutor Cátia? Bom, isso foi há muitos anos, né? Eu cheguei a ser professor de medicina na faculdade, ia fazer carreira, só que eu não podia ensinar o que eu queria, e sim o que o chefe queria. E não estava agradando. Achei um dia, deu a louca, falei, não quero mais continuar nisso. Pedi demissão e fui estudar homeopatia. Fiz 2 anos de homeopatia. Depois, medicina antroposófica. Depois, chinesa. Depois, coreana. Depois, medicina quântica. Depois, nutrologia clínica. Enfim, eu tenho umas 10 pós-graduações. Tá? E, como Sócrates e alguns políticos famosos, só sei que nada sei. Certo? Maravilhoso. Esse é um exemplo de vida, um exemplo de estudo, um exemplo de... E continuo estudando. Apesar de ser formado há 53 anos, eu nunca estudei tanto na vida. Tá? E esse meu interesse pela ortobiomolecular, criada pelo professor Kunio Inamoto, não é por acaso que a gente se encontra. Alguma força me levou a conhecer o professor Inamoto. Tá? Alguma dessas forças que a gente não conhece me levou ao encontro dele. E conversando com o professor Inamoto, isso me despertou uma curiosidade muito grande pelo trabalho dele, que é a terapia ortobiomolecular, que batia de encontro com tudo que eu fazia. Começamos a conversar e resolvemos criar assim cursos, dar aulas, e ele começou a montar produtos baseados na ortobiomolecular. Aí criamos o curso. Na verdade, nem tinha um curso de ortobiomolecular. E nós criamos esse curso. Eu dei muita aula nesses cursos, porque tinha poucos médicos que estavam ligados a esse assunto. Dei muita aula de ortobiomolecular no curso do professor. Depois fomos formando outros médicos, gente muito boa, muito famosa, foi entrando, que hoje são grandes professores de ortobiomolecular. Eu admiro muito esses colegas. E fomos desenvolvendo alguns produtos interessantes que modula metais tóxicos do corpo, ligas, amálgamas, modula radiação eletromagnética. Hoje nós estamos sujeitos, nós vivemos num campo eletromagnético. Isso faz muito mal para a gente. Eu até pergunto nas consultas, você mora perto de alguma torre de transmissão ou fios de alta tensão? Vai ter que tratar isso, está cheio de radiação. Então, nós criamos produtos que limpam radiação. O Neutrix R, que o professor criou, por exemplo, pessoa que vai fazer um raio-x, uma tomografia, eu mando logo em seguida tomar esse produto para tirar toda a radiação. Inclusive, eu faço o teste aqui, tá? O aparelhinho neutraliza. Tá? É um dos produtos que o professor desenvolveu, o Neutrix R, neutraliza a radiação. Então, é importante modular parasitas indesejáveis, todo mundo quase tem, intolerâncias alimentares e medicamentosas, melhorar a imunidade,
distúrbios endócrinos, distúrbios emocionais, reduzir a toxicidade do organismo. Enfim, tudo isso, esse trabalho do professor foi bem desenvolvido. Nós desenvolvemos. Aliás, eu quero lembrar que o programa o Saludes tem um patrocínio da Quantum Bill. Começou lá com o patrocínio lá em 2010, 2011, uma fase, depois teve um rompimento, agora estamos voltando com o patrocínio da Quantum Bill, que tem em promove esse curso de pós-graduação em Biofísica e Biorressonância aplicada à saúde. Você é interessado, o médico, para o terapeuta, mesmo leigo, que estiver interessado em fazer esse curso, basta clicar no seu celular nesse QR Code que aparece na sua tela para maiores informações. Inclusive, o Dr. Carter é um dos professores, sempre dá palestras junto com o professor Inamoto, e realmente, para mim, foi um divisor de águas. Eu era um futurista, comecei a estudar física quântica quando eu fiz o curso de biorressonância, na primeira turma. Realmente é um divisor de águas, não é, Dr. Carter? Maravilhoso. Muda toda a cabeça da gente, todo terapeuta, não só médico, mas outros terapeutas ligados ao tratamento, tem que fazer esse curso. É maravilhoso. E o Doutor professor... Carter, eu gostaria de um depoimento seu sobre a figura do professor Cornélio. Ele é uma pessoa muito simples, é um engenheiro, estudioso, pesquisador, tem mais de 30 mil casos tratados com o sistema dele, e ele é um engenheiro de formação. Os programas dele, assim como os seus, alcançam níveis de audiência muito grande, ele chama muito a atenção, embora ele tenha aquela linguagem japonesa, ele é muito direto, ele é muito simples, objetivo, mas é uma pessoa que eu admiro demais. Gostaria de saber sua opinião sobre ele, essa figura do Cuneu. Para mim, ele foi um mestre, grande amigo e um mestre. Eu aprendi muito com ele. Apesar da formação dele ser engenheiro, ele se interessou por tratamento, por curas, e começou a pesquisar profundamente aspectos de tratamento e, como engenheiro que é, o aspecto energético da coisa. E nada melhor que um engenheiro para tratar desse aspecto energético dos remédios, dos alimentos, das terapias. E ele acabou desenvolvendo produtos maravilhosos, baseado nessa tecnologia quântica que ele contou, que é típica de quem é engenheiro, vai, tá? E quando ele começou a trabalhar com essa parte quântica, foi o que interessou para todos nós. Eu me senti atraído, entrei nesse bonde também e estamos aí num trilho que tá correndo. Eu sou fã do Inamoto, admiro muito, respeito muito o Inamoto, tá? É um verdadeiro mestre. E é uma pessoa humilde, simples, tá? Digno de admiração, tá? E ele começou a desenvolver uma série de produtos, que linha Biosimb, Biosimb 1, Biosimb 2, Biosimb 21, que neutraliza desordens energéticas, bactérias, fungos, vírus, vermes, protozoários. Esses biossímbios foram talvez dos primeiros produtos e começaram a ter por exemplo, você tem um verme, eu dou um vermífugo para você, o verme vai embora, mas a energia dele fica no seu corpo. Então ele desenvolveu um produto que tira essa energia do verme do corpo. Bactérias e fungos também. Você pode até eliminá-los, mas a frequência vibratória deles fica no seu corpo. E esses produtos tiram essas frequências, criando um ambiente hostil para que novos elementos invadam o seu corpo. Então, esses produtos são maravilhosos, tá? Aí ele desenvolveu também outras linhas, como a M-Tox, para tirar metais tóxicos do corpo, substâncias tóxicas, tá? Isso foi outra coisa importante. Como limpar metais tóxicos? Todo mundo está intoxicado de metal tóxico. E ele desenvolveu uma linha, M-Tox, que também tira esses metais tóxicos do corpo. E tem, assim, medicamentos propícios para determinados tipos de metais. Tá? Quem é que não está contaminado de mercúrio? Só que você comer um peixe, mercúrio. Tá? Alumínio também, Exato. cádio. Exato. Então, tem um produto aqui que tira o mercúrio. Tá? Ele criou uma série de produtos, a linha M-Tox 1, 2, 3, tá? E também ele criou aqui alguns M-Tox 4, 5, para tirar também metais.
hemitóxico alumínio, zinco, cádmio, mercúrio, mercúrio, níquel, ferro, níquel, chumbo. Tudo isso são produtos que limpam, faz o seu corpo eliminar esses metais do corpo. Tá? E é a origem de uma série de doenças, tudo isso, né? Doenças graves, a intoxicação por metal tóxico é uma doença grave. Tá? Diminui a imunidade, principalmente, fazendo com que se adquira doenças terríveis, talvez até cânceres. Tá? Então, esse trabalho foi um trabalho muito bonito que ele desenvolveu. Tá? Aí, um dia, talvez eu não sei que forças ou energias bateram na minha cabeça. Você sabe que eu trabalho na antroposofia, as minhas principais atividades desde o começo é antroposofia, medicina antroposófica. Na verdade, ajudei a fundar o curso, dei aula no curso de medicina antroposófica há muitos anos, dei aula quase 20 anos no curso de medicina antroposófica, que quando eu entrei, não tinha curso de medicina antroposófica. Eu me internei na clínica Tobias 2 anos para aprender com os médicos de lá. Aí eu e mais 3 colegas fundamos o curso de medicina antroposófica. E começamos a dar aula, e isso foi crescendo, 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 foi ampliando. Eu dei aula em várias capitais até do país, e fomos formando gente muito boa nessa área, curso de medicina antroposófica. Aí, trabalhando com o professor Inamoto, um dia veio uma intuição muito grande para mim. Sabe aquela época que você recebe um impulso que você não sabe de onde veio, mas penetra profundamente na gente? E se eu juntar a medicina antroposófica com a física quântica, será que vai dar alguma coisa? E foi que eu comecei a estudar isso daí. Tá? E aí, deu um plano na cabeça, e eu comecei a desenvolver e desenvolvi 23 produtos que regeneram órgão, porque comecei a trabalhar na frequência formadora do órgão. Isso aí o professor Inamoto faz, ele mede a frequência de um órgão. E como eu conheço a frequência também de alguns metais, minerais, etc., e eu comecei a juntar os dois, tentando regenerar órgão lesado. E deu certo. Uma série de produtos para regeneração de órgãos, é isso? Regeneração de órgãos. Então, nós desenvolvemos 23 produtos que regeneram órgão. É uma coisa Caramba, impressionante. maravilhoso. Maravilhoso. Eu já tirei gente da fila de transplante renal Nossa, com esse produto, porque eu mexi na energia do rim. Eu aumentei a energia do rim. Eu tenho 2 casos de fígado que foram recuperados e tenho um caso de coração que não precisou ser operado. É muito pouco ainda, mas é uma coisa nova e não é todo mundo que reage bem também. Esses casos que reagiram bem, porque ainda tinha alguma reserva que eu pude estimular. Tá? A gente ainda está estudando isso tudo, tá? É uma coisa nova e eu preciso adquirir até mais experiência. Aí um dia eu apresentei esse trabalho da formação desses 23 produtos quânticos num congresso aqui em São Paulo, eu fui aplaudido de pé, pra você ter uma ideia. imagino, Aí, imagino. aí eu fui convidado, junto com o professor Inamoto, ele e eu, a irmos para o México, num congresso internacional, apresentar esse trabalho. E eu dei uma palestra a respeito disso. Bom, ganhei, o doutor e o professor Inamoto também, o título de doutor honoris causa da universidade lá. Nós dois, eu e ele. Tá? Então, isso aqui está fazendo um sucesso grande. Só que, é assim, pouca gente conhece, pouca gente ainda confia, mas nós temos receitado esses produtos. Então, por exemplo, Arterix Q, ele regenera a parte arterial do corpo. As artérias que estão prejudicadas melhoram se tomar o Arterix Q 10 gotas 3 vezes ao dia na língua, por exemplo. Só que aqui é o seguinte, a caixinha, todos esses produtos que foram criados por nós, eles têm 2 vidrinhos na caixa. Um está escrito momento 1, o outro momento 2. Então, você pinga 10 gotinhas no momento 1. Ele vai abrir o terreno. Aí você pinga 10 segundos depois, 10 gotinhas no momento 2. Você está introduzindo uma nova frequência vibratória para ajudar o órgão a regenerar. Um negócio fantástico.
Para preparar o terreno para o momento um, prepara o terreno para o momento 2 para Um assimilar. abre o terreno, tirando a coisa ruim, e o outro bota energia nova dentro. Eu imaginei exatamente isso. Você pode estimular para regenerar um órgão, mas você Pode tem que ter reservas metabólicas para que isso aí sim, energeticamente aí funcione. todo o conjunto da pessoa também. Alimentação, nutrição, respiração, tudo aquilo que eu falei, água, comida, tem que estar tudo certo. Tem o artérix Q, o baço Q, por exemplo, cardio Q. Esse cardio Q foi o que eu uso para tratar coração. E eu tive um caso muito interessante, Baldão. Uma, uma amiga da minha filha, até foi no interior, teve um parto extremamente traumático. O bebê estava descendo, encravou, não saía de jeito nenhum. O médico resolveu fazer um forte um pouquinho alto, que acabou causando uma lesão neurológica na criança. Essa criança nasceu com um problema neurológico. E aí minha filha falou, pai, faz alguma coisa. E eu tenho o mental Q dessa linha, que é feito com energia do cérebro. Falei, sua amiga vai dar para essa criança o mental Q. Bom, você acredita que essa criança regenerou o cérebro e está evoluindo muito bem? Chegou a regenerar o cérebro? As lesões que essa criança tinha, deficiência de movimentos, de reação. Essa criança voltou a ter uma reação normal aos estímulos do ambiente. Agora, Aquela... tem uma vantagem de ser bebê, né? E os mais velhos, que já têm isso cronicamente, consegue reverter? Mas pode melhorar, mas vai levar mais tempo. Essa criança Sim. foi rápido porque o cérebro estava novinho ainda em folha, reagiu muito rápido. Mas e mesmo em pessoas idosas que vêm aqui com doenças degenerativas cerebrais, eu tenho usado isso. Vai levar mais tempo. Não digo que vai reagir, vai voltar 100% normal. Mas se ela melhorar 50%, já é uma grande vantagem. Nossa, super, Criança, super. adultos estão perdendo a memória, início de Alzheimer. Eu tenho casos aqui com doença de Alzheimer, que eu trato aí com óleo de coco e dou o mental Q. Maravilhoso. Tem casos que estão reagindo muito bem. Tá? O O óleo de resultado. coco ajuda também. Como? O óleo de coco também ajuda na questão de... O óleo de coco pode regenerar, evitar o Alzheimer. Isso foi aquela experiência da doutora Mary, nos Estados Unidos. Ela era uma pediatra e o marido dela, Steve, com 51 anos, começou a perder a memória. Com 58, Alzheimer. Eu não sei onde ela descobriu que o óleo de coco podia curar. Ela dava 4 colheres de sopa por dia. Em menos de um ano, ele voltou ao normal. Voltou a dirigir e a trabalhar. Ela publicou isso, ficou famosa no mundo todo. O doutor Dale Bredesen, que é uma das maiores autoridades em Alzheimer nos Estados Unidos, autor daquele livro O Fim do Alzheimer, ele cita a experiência da doutora Mary Newport. É só Mary Newport, o nome dela. Ele cita com óleo de coco. Então, todo mundo de idade que vem aqui, eu já mando começar a tomar óleo de coco, inclusive eu tomo todo dia 1 ou 2 colheres para manter meu cérebro atuante. Tá? E O que ele é, tem dado, o hã? que tem dado resultado, né, doutor? E ele é gordura saturada. Então vem aquela velha história que todo mundo diz, né, quando a gente falou do colesterol, que gordura saturada podia aumentar o colesterol. Mas aumenta o colesterol bom. Existe aquele famoso colesterol HDL e o colesterol LDL, o bom e o mau. Até a gente não falou isso na entrevista do colesterol. Posso até complementar agora. Pode complementar, por favor. O colesterol HDL é chamado de bom e o LDL é chamado de ruim. Na verdade, isso não existe. Tá? Mesmo o HDL, que é o colesterol de alta densidade, high density, e ele é chamado bom colesterol. Mas, na verdade, nem todo ele, uma pequena parte dele é ruim também. Ele tem o HDL-A e o HDL-B. O B é ruim, é uma quantidade pequena, mas é ruim. Então, dentro do bom colesterol tem uma pequena parcela ruim. E o LDL, que é o chamado mau colesterol, ele tem uma parte boa. Tem o colesterol, o LDL-A e o LDL-B. O LDL-A é o chamado bom LDL, são partículas esponjosas grandes que não se depositam na artéria. O B é micropartícula que penetra e irrita o endotélio do vaso. Então, tem que pensar nisso também.
E o óleo de coco, ele melhora esse trabalho, tá? Eu vou pedir licença um minutinho para o doutor Cáter para a gente fazer nosso intervalo comercial no nosso programa Saúde de hoje. A gente retorna já já, só um minuto. Qual é a filosofia de saúde de vocês? Era para ter combatido aquela infecção, por que não combateu? Era para ter eliminado o metal, por que não fez? Era para estar funcionando adequadamente, por que não está? Por que não está? Essa é a pergunta-chave, vale $1 milhão. Se você responder essa pergunta, teu paciente está salvo, está curado. Tudo que acontece na gente tem o lado lógico das coisas. E dentro da lógica, vocês têm que buscar o conhecimento para que aquilo se torne uma realidade. Está na hora da gente começar a mudar alguns conceitos em medicina. Sou João Carlos Boldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Muito bem, estamos recebendo o doutor José Roberto Cáter, que é médico antroposófico, médico nutrólogo, homeopata, especializado em medicina chinesa. Nós estamos falando de uma série de linhas de produtos hoje, criados por ele, junto com o professor Kunio Inamoto, que é o fundador da Quantum Bio, que é o patrocinador do nosso programa, e responsável pelo curso de pós-graduação em biorressonância, biofísica e biorressonância aplicada à saúde. Os interessados podem apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela para maiores informações e inscrições nesse maravilhoso curso que realmente foi um divisor de águas na minha própria vida. Primeira parte, estamos recuperando a história do HDL, do colesterol, do LDL, e que cada um deles tem uma parte boa e uma parte ruim. E tem também o problema maior, parece que são os triglicérides, né, doutor Cáter? Porque o colesterol não é tão bom, não é isso? O triglicérido já não é interessante. Se ele subir muito, ele faz mal. Tá? Aliás, existe um índice que muitos médicos não fazem, é dividir triglicérido pelo colesterol HDL. Faz essa divisão. Pega o seu triglicérido, quanto deu? Divide pelo HDL. Essa relação não pode ser maior do que 2. Se ela for acima de 2, você está correndo risco. Cardíaco, né? É risco cardíaco. Você está correndo um risco cardíaco se for maior do que 2. Divide triglicérides pelo colesterol HDL. Não pode ser maior do que 2. Se for maior do que 2, você está correndo risco. Tá? Então, tudo isso é importante que a gente não falou na aula de colesterol, podemos complementar agora. Sim. Então, a gente está falando desses produtos que regeneram órgãos, né? Um dos que eu uso muito aqui é o Urique, infecção urinária. Principalmente mulher tem muita infecção urinária. É um dos que eu receito bastante aqui, talvez mais, é o Urique. O Urique melhora as condições da bexiga, da uretra, que não deixa a pessoa ficar tendo tanta infecção urinária quanto tem. Tá? E nos homens, a Prostique, que é da próstata. Receito bastante aqui. Ajuda a tratar doenças prostáticas. O Prostique e o tudo. Exato. Tá? Outro também bastante utilizado é o Tirequê, da tireoide. Nossa, a mulher brasileira é campeã mundial de doença da tireoide. Não tem iodo na comida brasileira, né? A mulher brasileira é campeã mundial de cisto e nódulo de tireoide. Quase todas, na segunda metade, tem. Então, o Tirequê ajuda a tratar a tireoide, recuperar as funções da tireoide também. Hashimoto também, doutor? Hashimoto, tiroidite também? Sim, exato, melhora muito. Tem casos que eu já tirei até remédio aqui da tireoide. Tá? Então, esses produtos são bastante interessantes, né? O Venoquê, por exemplo, a parte circulatória, varizes, etc., ajuda a melhorar. Além de tomar os remédios comuns para isso, isso aqui ajuda, porque vai mexer lá na causa básica que formou a doença. Vai modificar aquilo, sabe? Então, é muito importante essa linha que foi que a gente desenvolveu junto com o professor Inamoto e está fazendo um sucesso muito grande.
É uma pena que a maioria dos médicos não se interessa em conhecer isso, mas os pacientes iriam agradecer muito se conhecessem. Esses produtos mexem lá na origem do órgão, a formação do órgão. Ele remodula a formação do órgão doente. Ele volta a funcionar como normal. É uma visão totalmente integrativa, né, doutor Carter? Porque o que me parece na medicina alopática, a gente fala isso desde o início do nosso programa, ela se preocupa, ela visa, ela objetiva muito mais a retirada de sintomas sem tratar as causas de origem, né? As causas que realmente levaram àquele estado, não é isso? Por exemplo, quando teve agora essa, essa doença que compromete, viral, que anda comprometendo muito a parte respiratória das pessoas, está afetando o pulmão das pessoas, até esse vírus que está dando agora, está pegando muito a parte respiratória, afetando o pulmão, e a pandemia também, que afetou muito a parte respiratória das pessoas, eu usei e uso muito o Oxyque, até eu mesmo tomei o Oxyque quando eu tive a doença, tá? Eu tive problema respiratório, o Oxyque recuperou meu pulmão. Então, pacientes que vêm aqui com asma brônquica, com doença, dificuldade de respiração, eu uso o Oxyque, mas é assim, são produtos que têm que ser usados a longo prazo, não tem prazo de tomar direto. Você vai mandando uma mensagem para o órgão para ele se recuperar, para ele se refazer. Tá? Eu tenho usado muito em pessoas idosas que têm problema crônico, asma, por exemplo, asma brônquica, de muitos anos, depende até de bombinha de vez em quando, para recuperar, usar produtos para recuperar. Eu dou o Oxyque, falo, você vai tomar isso aqui o resto da vida. Vai demorar um pouco, mas que você vai melhorar, você vai notar melhoras, vai, e melhora. Melhora mesmo. Melhor oxigenação, inclusive, doutor Carter? Melhora a oxigenação, exatamente. Você está mandando uma mensagem para o órgão respiratório, como é que ele deveria, como é que ele era antes. Tá? É claro que quando a pessoa tem uma idade muito avançada, o resultado é muito pequeno, que já não tem muita reserva de recuperação. Mas até uma meia-idade, por exemplo, eu acho que vai bem. Tá? O senhor tem divulgado essa linha, tem mostrado isso para alguns colegas, eles têm esses produtos? Bom, Resistência. não, o pessoal até acredita. Graças a Deus, o pessoal acredita no que a gente fala pela experiência que eu tenho e todo mundo conhece. Eles dão valor ao que a gente fala. É muito difícil alguém ir contra isso. Muito difícil. Eles têm aceitado, mas muita gente não usa porque não sabe usar. Quando eu dou algum curso, alguma aula, eu ensino a usar isso aqui e o pessoal então receita. E até leigo tem receitado isso aqui, para você ter uma ideia, leigo que conhece, receita para outro e funciona. A Vitalitac, por exemplo, eles vendem os produtos da Quantum Bio, o pessoal vai lá buscar esses produtos e funciona muito bem. E quando o pessoal vai, eu digo, diga que fui eu que mandei, aí eles fornecem. Tá? E as pessoas interessadas podem entrar em contato direto com a Vitalidade para comprar direto os produtos, doutor? Pode. Fala no meu nome, que aí eles fornecem o produto. Então, é importante, os médicos deveriam reconhecer esse trabalho, sabe? O Nefroque, por exemplo, doença renal, muita gente vem com uma certa insuficiência renal aqui. Como eu te disse, eu já tirei alguns pacientes até da fila de transplante renal. Se não me engano, foram 4 ou 5 pacientes que eram candidatos até a futuro transplante renal, não precisou mais. Já estavam fazendo diálise? Não estavam ainda, mas estavam com uma insuficiência renal caminhando para fazer a diálise. Tá? E eu dei o Nefroque, juntamente com uma planta muito bacana, a Serjânia, que é uma planta que melhora a rim. A Serjânia é uma planta que tem na Amazônia que recupera a rim, viu? Ah, é? É Sergiane, chama? Serjânia. Ela recupera a rim, tá? Isso em quanto tempo de tratamento, doutor? Que o senhor conseguiu recuperar esses pacientes? Longo prazo. Tem que ir controlando os exames para ver até onde vai o tratamento. A Sim, mas Serjânia... os resultados foram demorar o quê? 2, 6 meses? Não, mais. Mais. 6 meses, até um ano, às vezes. Usando, por exemplo, o Nefroque junto com a Serjânia, uma cápsula 2, 3 vezes ao dia, de Serjânia, ajuda muito. E comer raízes longas na vertical. Na medicina chinesa, você sabe que eles tratam o rim
comendo raízes longas na vertical. A bardana, por exemplo, que é o gogô, é muito usado na China e Japão para tratar doença renal. Aquele nabo comprido, a bardana, a cenoura. Então, eu junto tudo isso no tratamento do rim, junto com o nefroquê, por exemplo. Eu dou a serjânia, dou essas raízes longas, então eu tive casos que eu tirei da fila de transplante renal usando tudo isso. É uma informação absolutamente importante, né, doutor? Muito importante a informação que você está passando. Exato. Tá? Porque a medicina convencional é transplante, hemodiálise, em seguida de transplante, sem nada, não tem o que modificar, né? Quando chega num ponto que é irrecuperável, aí paciência, tem que ir para transplante. Mas enquanto dá para recuperar, esse tratamento volta e faz recuperar. Tá? É uma coisa que deveria o pessoal conhecer mais isso, né? Por isso que a gente está fazendo isso aqui, para poder o pessoal que escuta conhecer isso e se interessar. Os médicos, principalmente, terapeutas, tinham que aprender isso, gente. Tá? E tem mais algum outro produto que o senhor gostaria de citar? Nós falamos do cardio, do mental, do URI, do próstata, do oxinefro. Tem o ovário, o ossoquê, por exemplo. Eu receito muito ossoquê para quando vai tratar a osteoporose. Osteoporose, né? Além de dar os tratamentos comuns, que são fórmulas que contêm os minerais, cálcio, magnésio, boro, manganês, zinco, cobre, silício orgânico, faço uma fórmula com tudo isso. A gente também dá o ossoquê. O ossoquê ajuda a melhorar isso. E o colágeno, né? O colagênio, por exemplo, você sabe que 80% da matriz do osso é colágeno, né? Não adianta você dar minerais se você não der colágeno. O mineral não tem onde se assentar. Então, eu receito o colagênio. O colagênio é altamente absorvível. É o colágeno mais bem absorvível do mundo, é o colagênio. Grande parte dos colágenos que você compra por aí absorve 30%, 40%. O colagênio absorve 90%. Sabe? A ideia do colágeno, por exemplo, foi uma coisa até engraçada. Porque eu fraturei o joelho esquerdo 2 vezes. Eu joguei futebol na minha juventude, quebrei o joelho uma vez, e na faculdade, jogando bola, eu caí na quadra, quebrei de novo. Bom, destruiu meu joelho, eu não estava podendo nem andar mais. Muita dor. E eu tinha uma hérnia de disco entre L5 e S1 muito grande. Doía muito. Bom, lá no hospital que eu trabalhava, um grande hospital, queriam operar meu joelho e minha coluna. Eu conversando com o Inamoto, ele falou, Cáter, não opera. Você vai ser minha cobaia. Eu inventei um colágeno cuja absorção é 90%. Você não quer testar? Eu falei, claro, professor, eu estou com dor faz tempo. Falei, só que você vai levar de 1 ano a 1 ano e meio para dar resultado. Você topa? Eu falei, topo. Bom, comecei a tomar o colagênio que é do professor. 1 ano e meio depois, Valdir, eu não tinha mais nada. Reconstruiu o meu joelho e sumiu minha hérnia. Bom, ele publicou o caso do meu joelho. Foi publicado. Aí ele começou a vender o produto. Nossa, sucesso. Minhas pacientes que têm osteoporose vêm aqui, eu dou o colagênio, entro com aquela fórmula de minerais, tá? E acaba recuperando. Dou o ossoquê também para ajudar. Nossa, recupera. Eu tenho tanto caso de osteoporose que hoje veio para osteopenia. Muitos. Ainda ontem veio aqui uma mulher que tinha uma osteoporose, hoje ela tem osteopenia, que na idade é normal. A mulher não pode. Qual que é a fórmula de minerais que o senhor passa conjuntamente? Eu uso minerais quelados, senão não absorve direito. Eu ponho cálcio, magnésio, boro, manganês, zinco, cobre e silício orgânico. Eu faço uma fórmula com isso, tá? E aí eu dou o colagênio e dou o ossoquê. Eu tenho conseguido recuperar osso de muitas mulheres que vêm aqui, muitas. Que eram osteoporose, hoje tem osteopenia. Osteopenia é normal na terceira idade. A mulher não pode ter um esqueleto pesado na terceira idade, senão ela cai com o peso do esqueleto. Então, é normal diminuir o peso do esqueleto na terceira idade, tendo osteopenia. Isso é normal. Osteoporose, não. Tá? E eu não dou aquela... Tem alguns remédios que o pessoal está dando para curar a osteoporose, que tornam, umas injeções que eles dão, aquilo torna o osso mais duro, mas mais quebradiço.
Ele quebra, né? Quebra em pedacinhos. Se você cair, se você quebrar ele assim, ele recupera. Você ingesta, ele recupera. Mas você toma aquilo lá, você cai, ele quebra em pedacinho. É que nem vidro de carro. Ele é tratado para quebrar em pedacinho para não machucar, mas não recupera mais. Então, eu não dou essas injeções famosas, porque se a mulher quebrar o osso, ela quebra em pedacinho, nunca mais recupera. Tá? Então, eu dou esse tratamento que eu falei, inclusive o osso Q, dessa linha Q, que ajuda muito. Tem o tendão, que eu tenho de Q, o próstata Q, da próstata, o ovário, o osso Q, nefro Q, que é para o rim. Tem o mental Q, que eu já falei, o muscle Q para músculos, que tem muita deficiência muscular, ajuda a recuperar sarcopenia, por exemplo, quem sofre, idosos que sofrem de sarcopenia, perda muscular, o muscle Q também ajuda, tá? O linf Q na parte linfática, que tem aqueles edemas linfáticos, o inteste Q, que é para o intestino, hepate Q para o fígado, tá? O professor criou um até, que foi até engraçado, na hora de escolher o nome, a gente até chama Gina Q, é para problema vaginal. Até a gente deu o nome de Gina Q, foi até engraçado. Mulheres que têm problemas vaginais, inflamação frequente, irritação, machuca, tem o Gina Q, o Digeste Q para digestão, o Derme Q para pele. Você vê que são 23 produtos que ajudam a regenerar os órgãos. Então, acho que isso aqui É um trabalho maravilhoso, né, doutor? maravilhoso isso aqui, tá? Isso aqui, graças a Deus, foi uma associação entre eu e o professor, juntando a antroposofia com física quântica. Parabéns, parabéns por essa iniciativa. Eu, particularmente, absolutamente indico, porque física quântica, antroposofia ainda tem a informação, né, que corrige aí a grande maioria das causas das doenças, muito menos tratar seus sintomas, né? Exatamente. Então, era isso, Baldan, que são essas coisas importantes que a gente acabou desenvolvendo junto com o professor Inamoto, que eu considero uma pessoa genial, maravilhosa, que tenho muito orgulho de ser amigo e trabalhar junto, tá? Ele é bastante confiável. Então, nosso grande abraço ao professor Inamoto e nossas homenagens a ele, tá? Muito obrigado. Eu quero agradecer muito a presença, né, o tempo disponível do Dr. Carter para esses saludos, que falou dos produtos aí desenvolvidos por ambos, né, o professor Dr. Carter e o professor Inamoto, que é o fundador da Quantum Bio, que é o patrocinador do nosso programa e também que promove o curso de pós-graduação em Biofísica e Biorressonância aplicada à saúde. Os interessados podem colocar o seu celular no QR Code que está aqui aparecendo no seu monitor para mais informações, matrículas, etc. É um curso que eu absolutamente recomendo, que para mim foi um divisor de águas e teve também a mão aí do Dr. Carter no desenvolvimento das aulas, de temas teóricos. Eu também recomendo esse curso, né, Dr. Carter? Sim, recomendo. É muito interessante fazer esse curso. Vai melhorar muito a sua vida. Tá bom, muito obrigado pela sua presença, obrigado a todos pela atenção e até a próxima segunda-feira. Um abraço, Dr. Carter. Um grande abraço. Obrigado.